Hoje eu vou falar para você sobre a atualização que a Action 2 teve, que agora você pode fazer estabilização no Giroflow, que é algo muito interessante quando você vai voar com essas belezinhas aqui, ó. Esse aqui é o setup, é o DJI FPV, eu tenho esse suporte aqui, ó, que você pega na AliExpress, e no Avata eu tenho esse suporte aqui que você consegue colocar até uma GoPro em cima, e a gente vai voar com o Goggles V2, que é o meu predileto. Eu prefiro muito mais do que o Goggles 2, fica muito mais confortável no rosto. Eu já tinha feito um vídeo teste colocando essa câmera em cima do Avata, em cima do DJI FPV, e a minha conclusão é que não valia a pena, a não ser no DJI FPV. E eu acho que com essa atualização talvez valha a pena até colocar em cima do Avata essa câmera. Então a gente vai botar imagens lado a lado da captação interna do Avata e da captação com a Action 2 e vocês vão avaliar o que vocês preferem. Se vale a pena o peso extra no drone, a diminuição de tempo de bateria no ar, porque o drone vai ficar mais pesado. Você tem que levar em consideração também que se você sofrer um acidente é mais um acessório aqui que você vai ter que substituir se ele quebrar, né? Lembrando que no caso do Avata a gente já tem uma vantagem muito clara para a Action 2, que é a habilidade de gravar 4x3, que é o formato do sensor mais quadrado e não tão retangular, tão esticado, em 4K. No DJI FPV a gente consegue gravar em 4K 4x3, mas a qualidade, como você sabe, do DJI FPV não é das melhores. Então a gente tem esses fatores. Aqui na Action 2 a gente já consegue gravar com altíssima qualidade 4K 4x3. Bom, agora vamos colocar no Avata, vamos ver, porque o Avata é o que tem a melhor câmera ali, né? Então a minha conclusão inicial é que não valia a pena colocar essa câmera em cima dele, mas agora com essa atualização talvez valha a pena, isso que a gente vai ver. 18 graus, vamos botar um pouquinho, vou botar... Vai ser um voo conservador, certo, galera? Não dá pra voar muito rápido com uma câmera em cima do Avata, com ele totalmente original como tá aqui. 10 graus, então. Ó, você sente bem mais peso, certo? Ele fica pesadinho, certo? Vamos fazer um voo parecido aqui pra gente comparar com o Avata em termos de qualidade de imagem. Eu gosto de gravar em 4x3 porque ele te dá flexibilidade na edição depois, certo? Que você não tem no 16x9. Digamos, você vai mais rápido em algum momento da gravação, você consegue apontar a câmera para cima na edição, certo? Em 16x9 você está limitado ao enquadramento que você obteve, certo? Você é bem limitado quanto a isso. Tá? Mas eu vou dizer assim, ó, não é um voo super suave aqui. Você tá com o acelerador aqui bem alto, certo? Mais da metade, eu acho, para fazer esses movimentos que eu tô fazendo aqui. Então, se você quiser fazer um mergulho, tal, você sabe, o Avata já é limitado nesse quesito. Então, ó, você consegue subir e tal, ó. Vou dar um mergulho aqui, por exemplo, ó. Ó, bem suave, ó. Ó. Você consegue, mas você tem que... Não dá pra arriscar assim, pra acelerar no último momento, sabe?
Porque senão você vai derrubar o seu dronezinho e isso vai doer. Porque é caro, né? Ó, quase peguei no... que ele tem menos resposta aqui do acelerador, certo? Eu não tenho tanta velocidade em mudança de trajetória. É incrível como uma câmerazinha tão leve quanto é a Action 2 influencia no voo do Avata, certo? Mas ela influencia, ó. O orbital que eu tinha feito aqui do DJI-FPV, ó, eu consigo fazer com a Avata, ó. Devagarinho e tal. Mas assim, no DJI-FPV influencia muito pouco ter a Action 2 em cima, sabe? No Avata a diferença é bem maior. Então você tem que ter isso em mente, né? Que o voo vai ser mais conservador, assim, você não vai fazer voo super rápido utilizando a Action 2 nele. Mas ó, dá pra pegar a velocidade aqui. Estamos voando rapidinho, daria pra voar bem mais rápido se quisesse, certo? Ó, voando pelo meio dos pinheiros aqui. Os bichinhos aqui. Consegue fazer umas curvas fechadinhas, ó. Ó a galinha. Eita que assustamos a galinha ali. Então, você consegue, ó. Opa! Dá pra controlar ele bem. Você consegue subir, ver visão de cima. E está tudo sob controle aqui, ó. Certo? O Avata é um drone muito fácil de você controlar. Claro que tem que aprender a voar no manual, né? Mas você consegue voar também nos modos estabilizados, assim como o DJI-FPV, né? Então, são drones muito completos, que eu curto demais. Então, não bater nos fios aí. Estamos testando a Action 2. E estamos nesse lugar lindo aqui, com um frio aqui de uns... deve estar uns 11 graus agora, eu acho. Não está tão frio, mas chegou a 3 graus essa manhã, então passei um friozinho, digamos. E o voo não é aquele voo divertido que você tem com a Avata, assim. Você tem total controle, certo? Ó, mas dá pra ter domínio do drone, ó. Conseguir controlar ele bem. Ó, dá pra desviar no último momento, se precisar. Você consegue fazer esse voo com a Action 2, sabe? Não... Se você for um pouquinho conservador no seu voo, você vai conseguir fazer esse voo tranquilo, sabe? Então, se a qualidade da câmera justificar ter um bom ganho de qualidade de imagem, eu conseguiria justificar utilizar a Action 2 em cima da Avata para alguns trabalhos, sabe? E a gente pode até fazer o teste dele estabilizado, ver se ele consegue... Ó, ativei o modo estabilizado, agora estamos voando no modo normal. Digamos que eu queira fazer um trabalho interno de uma casa e eu prefira, por exemplo, gravar com a Action 2 porque a qualidade em ISO alto vai ser melhor e tal. Ó, você tem todos os comandos certinho aqui, ó, que você teria, né? Que a gente tá voando totalmente estabilizado aqui, qualquer um consegue voar ele dessa forma, muito mais fácil que o modo manual, né? Então, ó, você tem controle total, ele responde certinho, mesmo no modo normal. No modo Sport é a mesma coisa, que vai ser outro modo estabilizado. Você vai ter esse controle que te garante estabilidade, que você não precisa ter total domínio do drone que seria exigido no modo manual, certo? Ó, voando bem pertinho aqui dos pinheiros, ó, com os takes bonitos, tudo isso aqui sendo feito em modo normal, certo? Muito bonito. Galera, eu pousei a Action 2 com 2% de bateria. Esse é outro fator que você tem que considerar. Por mais que a qualidade da imagem seja boa, é mais uma bateria que você tem que lembrar de carregar. É mais um hack que você tem que lembrar de dar ali quando você vai levantar o voo. Que já aconteceu várias vezes de eu levantar o voo com a Action 2 e eu esqueci de colocar ela pra gravar. Eu só levei ela dar uma banda de FPV. Mas assim, é um backup. De repente... você vai estar gravando internamente no Avata e vai estar gravando na Action 2 e você vai ter um arquivo melhor na Action 2, vale a pena. Vocês viram que dá para voar com os dois drones com ela em cima. No Avata, principalmente, como eu falei, fica um pouco mais limitado o movimento, mas no DJI-FPV daria para botar até uma GoPro
em cima que daria pra voar bem. Uma GoPro full, assim, sem ser aquelas nakeds diminuídas e tal, sem bateria. No Avata não dá pra você botar uma GoPro, não tem como. Tem gente que fala na internet aí que tem como voar com um GoPro full, não tem, cara, ele não aguenta. Com a Action 2, que é 50 gramas, já fica pesado, uma GoPro full pesa 150 gramas, é como se tivesse 3 Action 2 em cima. Então não tem condições, não tem como mesmo, nem pense nessa possibilidade, vai por mim, você não vai querer voar com uma GoPro em cima do Avata, não tem como. Beleza? Agora a gente vai lá pro estúdio, a gente vai lá pra Floripa, eu vou dar uma analisada nessas imagens, vou estabilizar elas no Giroflow, que é exatamente a ideia, que foi essa atualização que teve na Action 2, e a gente vai avaliar se vale a pena usar a Action 2. Bom, galera, tô de volta aqui pro estúdio e já analisei as filmagens e cheguei a algumas conclusões muito diferentes do que eu imaginava que eu iria chegar. Achei bem interessante a comparação entre essas três câmeras. Câmerazinha do DJI FPV, a câmera do Avata e a Action 2, que já existe há bastante tempo. E como eu falei para vocês ali na introdução, eu tinha chegado à conclusão que não valia a pena utilizar no Avata. E desde a atualização que possibilitou você estabilizar ela com o Giroflow, que usa as informações de giroscópio interno da câmera, eu tava com essa pulga atrás da orelha pensando, será que agora vale a pena colocar uma câmera em cima do Avata e melhorar a qualidade da filmagem? Bom, então eu cheguei a algumas conclusões sobre isso. E eu defini alguns critérios para analisar a qualidade das câmeras: nitidez, campo de visão, cores, alcance dinâmico, ruído, suavidade da autoexposição e estabilização. Então a gente tem 7 fatores aqui para avaliar qual que é a melhor câmera e se os ganhos realmente valem a pena você colocar uma câmera em cima do seu drone. Primeiramente, a gente comparou a captação do DJI FPV com a Action 2. E para minha surpresa, o DJI FPV se demonstrou mais nítido. Nesse fator, ele ganhou da própria Action 2. Comparando, analisando essas filmagens, eu cheguei à conclusão que o 4K do DJI FPV é mais nítido do que a própria Action 2. Isso me deixou bem impressionado porque a câmera do DJI FPV tem essa fama de ser baixa qualidade. Ela tem essa fama e ela é justificável, mas não pela falta de nitidez, mas sim pela falta de estabilização, principalmente, que é muito ruim comparado com a Action 2 com o Giroflow. Então ela treme mais, você vê ali nas comparações como ela tem mais oscilações, quando você acelera, quando você desacelera, você acaba tendo que olhar mais para o chão, mais para o céu. E também esse fator do campo de visão. O campo de visão da DJI FPV é muito mais limitado, ele é muito mais fechado, enquanto a Action 2 promete até 155 graus de cobertura. Para você ter estabilização no Giroflow você não pode usar no ultra grande angular, você usa no amplo, que é um pouquinho menos grande angular, mas mesmo assim é muito impressionante a cobertura que você tem com a Action 2, com o seu sensor 4x3 ali, que vai dar tanto uma cobertura na vertical quanto na horizontal muito boa. Outro fator que faz a câmera do DJI FPV não ser tão amada, eu acredito que sejam as cores. É muito difícil você chegar a cores saturadas, com contraste, uma qualidade de cor como você consegue na Action 2 e no Avata. O DJI FPV ele é mais lavado, assim, que é algo desejável num perfil log, mas eu percebi que é um pouco difícil de você conseguir chegar a cores agradáveis mesmo depois de passar por um color grading, enquanto a Action 2 já é mais tranquilo para você colorir. O alcance dinâmico da câmera do DJI FPV eu considerei bem comparável à Action 2, então ela vai ter uma capacidade boa de expor e ter detalhes nas altas luzes, assim como nas sombras. Ela tem um alcance dinâmico muito similar em termos comparativos do Avata e da Action 2. Nesse quesito do alcance dinâmico, eu tive dificuldade de diferenciar elas. Eu achei que são muito similares ali no que elas conseguem obter de reprodução de detalhes em altas luzes e sombras. Aqui um fator também que é prejudicial para o DJI FPV, que é a autoexposição. Se vocês perceberem, todas as câmeras eu utilizei no modo alto, que é o modo que a maioria das pessoas vai utilizar inicialmente. Então eu queria ver nessa situação como é que seria a exposição das câmeras. E quando você sai de um local muito claro, para por exemplo no meio das árvores ali, a autoexposição do DJI FPV é menos suave. Ela acontece de uma forma muito abrupta e fica muito claro que está numa autoexposição. E na Action 2 e no Avata isso se torna mais gradual, é uma transição mais gradual entre estar super escuro e depois ir para super claro num local que era mais escuro
escuro para compensar para essa escuridão, certo? Então o DJI-FPV também tem esse fator que desagrega, certo? Quanto ao DJI-FPV, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que vale muito a pena você ter a Action 2 em cima dele. Vale a pena também você ter uma GoPro, porém a GoPro você vai sentir um pouco no voo, certo? Principalmente mudanças de rota, mudanças de percurso, você vai ter mais inércia no seu drone, né? A gente tá falando de um drone de 800 gramas e você vai adicionar uma GoPro aí de 150 gramas, então é um valor considerável a ser adicionado no drone. Eu não curto voar com uma GoPro em cima dele, mas você pode. Mas você tem que ter consciência que vai mudar muito o seu estilo de voo. Com a Action 2 você consegue manter basicamente o mesmo estilo de voo e ser feliz, beleza? Mas sem dúvida, pro DJI-FPV eu recomendo fortemente você pegar uma Action 2 e utilizar em cima dele se você quer ter uma captação de alta qualidade. Agora, falando sobre o Avata, eu botei o Avata na pior situação possível dele, que é gravar 4x3. Como eu falo ali no início, ele não consegue gravar 4K em 4x3. Ele grava apenas 2.7K em 4x3. Então você tem que ter em mente que vai ter menos resolução em teste. E se você olhar as duas imagens ali captadas numa timeline de 4K, você vai ter muito mais nitidez na Action 2 para você gravar nesse formato 4x3, que é espetacular se você está usando uma câmera em cima do seu drone, porque você consegue adequar o enquadramento depois na edição. Por exemplo, se você acelerou muito num trecho que você apontou o drone mais para o chão, você usa a parte mais de cima do enquadramento do 4x3. Se no momento você estava um pouco mais lento e o drone estava um pouquinho mais na horizontal, ele vai estar olhando mais para o céu, então você vai usar a parte de baixo do enquadramento. Você tem essa possibilidade de adequar o seu enquadramento na pós, que é muito interessante. Se você está gravando em 16:9, é aquilo ali que você tem. Você não tem margem para erro. Então é uma grande vantagem num drone que você não está monitorando em tempo real a câmera, você poder filmar em 4x3. E como eu disse, o Avata é só 2.7K, então ele perde em resolução, perde em nitidez aí claramente, certo? Você compara as duas filmagens, você vê que tem no 2.7K ele tem uma nitidez artificial digital adicionada no Avata para compensar a falta de nitidez, que na Action 2 você tem bem menos essa nitidez artificial adicionada à filmagem, fica muito mais agradável, certo? Campo de visão, eles têm exatamente, pelo menos em papel, os 155 graus. Mesmo depois de estabilizado, eu achei eles muito similares em termos de cobertura. Eles são muito parecidos. A abertura da lente é 2.8, também f2.8 nas duas. A luz que chega no sensor é muito similar também entre as duas câmeras. Agora, as cores, eu diria que aí tem uma grande vantagem pro Avata. Eu não sei o que a DJI fez, mas na cor normal, nem precisa ser no D-Cine-like do Avata, nas cores normais ele já tem uma coloração muito boa. Eu tive que trabalhar para tentar trazer a Action 2 a cores similares ao Avata. Alcance dinâmico, como eu disse, eu não consegui diferenciar entre as três, são muito similares. Na autoexposição eu achei que tanto o Avata quanto a Action 2 são muito similares também. Às vezes você até pensa que é a mesma câmera, assim, porque em vários setores elas foram muito parecidas mesmo. Estabilização também é idêntico, assim, você tem o mesmo nível de estabilização entre as duas câmeras, porque o Avata também depende do giroflow para estabilizar, quando está com a estabilização desligada, então o método de estabilização é basicamente o mesmo. Aqui o grande pecado do Avata é exatamente ele não poder filmar em 4K 4x3. Isso é um pecado enorme, e se, por exemplo, você gosta de filmagens com a Avata na vertical, você vai ter uma grande vantagem aí com o Action 2, porque você vai ter muito mais resolução na vertical, filmando em 4K 4x3. Então, se você pensa em utilizar o Avata para Reels, para Stories, para esse tipo de coisa assim que exige TikTok, filmagens na vertical, vale a pena você ter uma Action 2 em cima. Seu voo vai ficar mais limitado, você vai ficar um pouco mais lento, você vai gastar mais bateria, mas se justifica se você quer essa resolução vertical, que você não vai ter como obter no Avata, infelizmente. E aí só com a Action 2 para você ter essa captação na vertical. Se você vai usar a sua filmagem numa timeline 16:9, como você está vendo em tempo real a gravação do Avata, talvez não tenha tanta necessidade de você ter o 4x3, porque você pode ajustar ali em tempo real o ângulo da câmera durante o voo e regular para a angulação que você precisa para aquele momento. Se você sabe que você vai voar mais rápido pelo meio das árvores, então você inclina a câmera um pouquinho para cima para compensar, você consegue fazer tudo isso em tempo real. Com a Action 2 você não consegue fazer essa adequação em tempo real, então é muito interessante, sempre que você estiver lá em cima do Avata, gravar em 4x3 4K, certo? Para você ter essa flexibilidade. Então vocês veem que não é uma resposta muito simples, mas basicamente é assim. No DJI-FPV
sempre use a Action 2. Vale muito a pena em qualquer circunstância, sem exceção. No Avata, eu vou continuar não utilizando basicamente a Action 2 em raras exceções que eu quero a gravação original para uma gravação vertical, certo? Fora isso, a gravação do Avata é mais do que suficiente, ela é muito boa. Eles realmente capricharam nessa câmera e eu não posso esperar pela versão 2 aí do Avata, que deve melhorar muito a captação, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve se gostou aí, deixa seu comentário, sua dúvida, e a gente se vê no próximo. Falou!